Bora, galera, beleza? Esse é o Júnior Mengo. Trago pra vocês aí mais um vídeo aí do canal Porra TV, onde eles vão falar sobre o Flamengo, sobre o tetracampeão da Libertadores, o único 4 vezes campeão da Libertadores, time brasileiro não tem nenhum, é o Flamengo, é o maior. Eu deixo os créditos na descrição do vídeo. Conto a ajuda de vocês pra curtir, deixar o like, pra se inscrever também no canal, beleza? Vamos reagir aí e peço que vocês comentem o que vocês achou da análise deles aí sobre esse debate do Mengão aí, beleza? Tamo junto. Quando você contrata e a resposta favorável vem de forma imediata, é a combinação perfeita. Porque toda contratação também é uma aposta. Você não tem como garantir que vai dar certo. Mas, por exemplo, você contrata um Jorginho. O currículo do Jorginho é um currículo que só tem ponto favorável. Seleção da Itália, Eurocopa, futebol inglês, futebol italiano. E o Jorginho entra no Flamengo, na equipe titular do Flamengo, e parece, quando você olha o desempenho, que o Jorginho está desde o início da temporada. E era pra estar, né? Não, Ele só não veio porque o Arsenal não podia substituí-lo. Exato. E aí segurou um pouco a liberação. Eu nem acho que tenha feito uma grande final. Também não fez, não. Mas fez uma grande temporada. Sim, Então, não, mas veja bem, a final pra ele não tem. Aí você olha o Carrascal. Emocionalmente, pra ele tá jogando mais um jogo. Bem, é mais um dia O cara decidiu o Euro pela Itália. Exatamente. Com aquele pênalti dele. Pô, batendo Foi campeão de Champions com o Chelsea, né? Exato. Você aí vem um Carrascal, que também vem no movimento de meio de temporada, e o Carrascal que você... Gente, o Flamengo tem 2 campeões de Champions no elenco. Danilo E Jorginho. Jorginho. Então é assim, mas é um elenco cascudo, elenco experiente. Vai agora viver a crueldade que é esse Mundial de Clubes, que a gente estava falando aqui. O que é crueldade? Porque você bota os clubes, o clube europeu, fica sentado num trono. Isso não pode acontecer. Pô, Não. Me desculpe, mas isso eu não discordo pode. de você. Não. Eu acho que tinha que entrar na semifinal, o time da América Pelo do Sul. menos na semifinal. jogo na só semifinal. também. Porque é a realidade do Intercontinental. Os europeus, a semifinal pra eles Eu era acho que tinha que ser protocolar. Pirâmides e Cruz Azul decidiriam uma Pode vaga ser, pra pode ser. jogar Isso que eu tô contra o falando. campeão da Libertadores. Mas no mínimo na semifinal já podia entrar. semifinal. Não, É que foi uma exigência dos europeus pra jogar o Intercontinental, que diminuísse o número Mas de jogos. eu acho que o europeu entrando na final, ok. Mas- E acho que o campeão da Libertadores deveria entrar na semi. Pode ser. É essa Muito mesmo. embora o campeão da Libertadores tenha derrapado antes. Ah, sim. Né, ter derrapado na semi. É metade, assim, pós 2012, e metade das vezes o sul-americano não chegou à final. Mas não pode. Em 50% das vezes Não, o mas não sul-americano não pode chegou ter, à isso é uma final. crueldade. O Flamengo, se tudo der certo pro Flamengo, ele joga no domingo. Mostra o calendário do Flamengo. Poxa, é um produção. absurdo. Como foi pro Botafogo ano Como foi passado? pro Botafogo ano passado, não Temos é? o calendário do só Flamengo porque é o aí. Flamengo. Ano passado pro Botafogo foi a mesma crueldade. Temos o calendário E pra com um exibir. detalhe, né? Os clubes brasileiros estão se tornando proprietários da Libertadores. Ó, o Flamengo joga contra o Ceará na quarta. Depois o Mirassol no domingo. Aí no Catar estreia na próxima quarta-feira contra o Cruz Azul. Passando, encara o Pirâmides. E passando, encara o PSG. Por que não Um só joga na contra semifinal? 3, o outro joga contra 1. Não faz, não faz isso não é sentido. justo. Daqui a pouco os europeus vão dizer assim, eu não quero jogar 90 minutos. Eu só quero jogar 45, tá? Porque eu tô meio cansado. Cara, tô meio- é que tem tô sido um afim. torneio, gente, de 2012 pra cá, tem sido protocolar pros europeus. E a gente, em 50% das vezes, sequer na final chegou. Tá bom, então já dá taça pra ele, nem joga. Mas veja bem, esse ano... Não, joga a final. Nem joga. Esse ano não. Joga a final. Esse fato de que É muito o clube virilatismo campeão da aceitar isso. Libertadores... Muito virilatismo realidade, aceitar é realidade. E os europeus exigiram isso pra jogar o Eu acho que a Intercontinental. semifinal tava Então, de bom tamanho. Não, beleza, mas Eu acho que assim, a semifinal tá, o o que Flamengo, você faz? A gente tá falando do Flamengo porque é o atual campeão da Libertadores. Mas assim, fosse o Palmeiras, enfrentar no sábado que vem o vencedor do Cruz Azul com o Pirâmide. Claro. Pronto, aí ganhou. Como com o Botafogo. E outra coisa, vamos Botafogo. perder um tempo danado, que se o Flamengo chegar na final, vai ter um monte de mesa redonda a debater, mas qual a diferença do campeão da América do Sul pro europeu? Será que, é de economia, estúpido, não tem como competir com os caras. Até aí Não tudo tem bem, como. mas não é isso. Por que Eu acho que o grande clube troféu do brasileiro time tem da que América é ganhar chegar à essa- final. Exato. Eu acho que o grande Exato. mérito pro time campeão da Libertadores é conseguir chegar à final Exato. num ano em que a Esse gente ano, se hein? provou capaz de jogar. Ganhou aí a Copa do... Teve Porque aí a Copa do Mundo de Clubes, ainda que num contexto diferente, eles no fim da temporada e a gente no meio, agora é diferente. Eles no meio da temporada e a gente no fim. Na fase de grupos, o Flamengo derrotou o Chelsea, o Botafogo derrotou exatamente. o PSG, mas insisto, aquilo era a fase de grupos. Quando chegou a hora do vamos ver, foi duro encarar a elite, embora o Fluminense tenha derrotado o Inter de Milão. Vice-campeão da Champions, é Exato, importante que se diga. mas foi duro. O Bayern atropelou o Flamengo, o Chelsea O Hilal tirou atropelou o o City. Palmeiras e o Fluminense. Quando chegou a hora do vamos ver, A gente já sabe ficou que eles são duro. melhores, tá tudo bem. Ah, Agora tem que jogar. O Essa é a Flamengo de opinião. 19, pra mim foi no Intercontinental, o Flamengo de 19,
o sul-americano que melhor enfrentou um europeu. O Flamengo de 19 contra o Liverpool. Aquela derrota por 1-0, num jogo muito equilibrado. E o que faltou ali pro Flamengo? Elenco. Quando os titulares cansaram, o Jesus não tinha banco. Ribeiro, sai o Diego. O Jesus não tinha banco. Eu não vou lembrar agora de cabeça as alterações que ele fez. Berril entrou, Vitinho entrou, Diego entrou. E o Lincoln. Então, assim, o Lincoln perde um gol muito claro, assim. Hoje, o Flamengo tem elenco. Se ele conseguir equiparar o jogo com o PSG, o Felipe tem mais condição de mexer no elenco do que o Jesus tinha em 19, embora o time de hoje... é diferente também, tá? Não é o PSG do meio do ano. Não, passou por... Mas já é melhor. Fisicamente já estão melhores do que estavam no meio do ano. Perderam agora no fim de semana. Quer dizer, não está tão arrasador, isso que eu quero dizer. É um PSG que está oscilando. A dificuldade para o Flamengo é conseguir chegar a esse jogo. Vamos ver se o Flamengo chega na final. Acho que o Flamengo tem que se preocupar primeiro com o Ceará. Exato. E depois com o Cruz Azul. O Felipe deve estar maluco em casa com esses 2 dias que ele tem pela frente para enfrentar o Ceará. Só para fazer uma observação, o Felipe é tão obcecado que ontem o trio elétrico estava se aproximando do final, aí tem uma hora que a câmera mostra, por 3 vezes ele só olhava o relógio. Como quem diz assim. Deu, vambora. Claro. Cara, futebol não aceita desaforo, gente. A gente já teve inúmeros exemplos. Então, o Felipe, dentro da razão dele, ele deve saber que você que conhece, são 2 jogos, são 2 dias que ele vai precisar recuperar muitos caras. E o Mirassol, assim como o Flamengo, é o único time do campeonato que não perdeu em casa. Mas o Flamengo não quer levar pro Mirassol. E o Ceará joga a vida dele quarta-feira. Então, assim... Se o Ceará talvez tivesse vencido o Cruzeiro no sábado... Ou o Internacional antes. Eu digo que foi mais recente, né? Talvez o Ceará já tivesse numa situação mais confortável. Você fez uma pergunta que eu vou te responder agora. Mas e se empatar? Gente, se empatar, acaba o campeonato, gente. Pluga a classificação. Não. Mas porque o Flamengo vai precisar do Mirassol. A pergunta não é essa. Não vai, porque olha só. Não vai. Bota, gente. Porque se o Palmeiras vencer o Atlético, vai pra última rodada podendo ganhar. Mas a diferença de saldo, ela é de 22 gols. Não, mas o Palmeiras vai ter uma vitória a mais, gente. Não. Se ele vencer os 2 jogos, você diz. Tá, entendi. Não acabou o campeonato. Então, ó, se o Flamengo empatar, ele chega a 76 pontos. O Palmeiras pode alcançá-lo com 2 vitórias. E como bem lembrou o Eric, passando também no número de vitórias. Perfeito. Exato. Que vai igualar. Perfeito. Por isso que eu acho que na cabeça do Felipe, a chance é tentar evitar qualquer... Agora, pode nem o Palmeiras vencer o Atlético Mineiro também no meio da semana. O Atlético ainda tem algumas coisas pra lutar. O Palmeiras joga as 2 fora, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente não vai poder medir, a reação da torcida do Palmeiras no Allianz Parque. Porque ele já se despediu do... Não joga mais em casa. É uma curiosidade que eu tinha. Como a torcida receberia o Palmeiras. Saberemos depois só. No estádio, não. Mas a gente vai ouvir agora o grande personagem da final. O Danilo conversou com o repórter Kiko Menezes e a gente mostra pra vocês. E todos os outros escanteios anteriores eu estava atacando sempre um pouco mais na direção do primeiro pau, saindo um pouco do gol, né? Na quina da pequena área, que é onde a gente tinha um pouco trabalhado. Só que o Palmeiras estava muito forte ali, e tem jogadores muito fortes ali na bola aérea. Então assim eu falei, eu não vou lá, eu vou um pouco mais reto em direção ao gol. E ficava, procura a bola. E daí quando ele bateu, e eu dei 1 segundo a mais de espera, a defesa do Palmeiras andou. Como inércia mesmo, porque como defensor a gente quase sempre quer ir pra frente pra atacar a bola. E nessa que eles andaram um pouquinho, a bola do Arrasca essa vez veio um pouquinho mais alta e com uma força interessante. E aí eu precisava só saltar bastante. Eu falei, agora contigo. E aí eu consegui saltar e pegar ela em cheio. E aí depois ficou tudo escuro. Aí já não lembro de mais nada. Obviamente pra mim é um prazer imenso. Eu nem sei explicar, né? Ser só o 3º jogador do Flamengo a marcar numa final de Libertadores, principalmente na conquista do tetracampeonato, que é uma coisa que vai ficar marcada para sempre. Mas eu prefiro que fique guardado o trabalho de equipe, né? A construção desse título que foi sendo feita durante todo o trajeto na Copa Libertadores, até porque, tal qual eu falei com os meninos, né, da equipe na véspera do jogo, numa conversa, falei, o nosso caminho na Libertadores foi muito difícil. Acho que tirando o jogo contra o Inter de Porto Alegre, que a gente conseguiu ser mais limpo no jogo e comandar só jogando futebol, os outros jogos, tanto da primeira fase quanto do mata-mata, sempre foram muito complicados. Não teve só jogo de futebol, teve muita disputa, teve momentos onde a gente esteve muito abaixo do nosso potencial, onde o nervosismo da competição te jogava um pouquinho para baixo, então foi uma construção. Quer dizer, eu ganhei o primeiro troféu da Libertadores em 2011, nós estamos já em 2025, são tantos anos, e quem diria eu ia poder ter a oportunidade de jogar outra final de Libertadores, marcar e ser campeão pelo Flamengo ainda por cima. Os títulos pelo Real Madrid foram incríveis e um grandíssimo aprendizado e legado que eu vou levar por toda a minha vida.
Esses são números que são importantes e que ficam marcados, assim, né? Mas conta muito mais para mim a experiência, aquilo que eu passei em cada uma delas, assim. Mas, obviamente, eu fico grato e agradecido por ter a oportunidade de ser o único jogador, né? E vou por mais. Eu acho que já estava muito próximo da Copa e jogos como o de sábado mostram porque o Ancelotti quer ter o Danilo na... eu também me convenci de que ele é... mas ele vai para ser reserva, exatamente, como ele é reserva do Flamengo. E aí o reserva precisa estar pronto para entrar no grande jogo. Flamengo e Chelsea? Que ele foi titular. Ele foi titular e o Léo Ortiz não estava machucado. Foi uma opção do Felipe, entendendo o estilo do Danilo para esse tipo de jogo, que é um estilo de jogo de Copa do Mundo. Né? Você enfrentar os melhores times europeus é como você enfrentar as melhores seleções europeias. São seleções ali. E a percepção do Felipe foi que o Danilo, para aquele jogo, era um nome mais indicado. E no caso do Ancelotti, acho que não tem como o Danilo ser titular. Não tem como. Com Militão, com Magalhães, ele tá lá no grupo, mas você precisa ter um zagueiro reserva para jogar uma decisão, uma final de Copa do Mundo. Jogos como o de sábado mostram que você tem no banco um jogador que entra numa partida grande e não sente. Pode ser a única dele na Copa, que ele não sente. Aqui é um exemplo, Rizek. No jogo contra o Racing, estava 0-0, o Plata foi expulso. Certo? Ele põe o Danilo, faz a linha de 5 e o Flamengo praticamente só sofre com esses muitos cruzamentos, mas que a defesa deu super conta. Que são esperados já. Você imagina num jogo de Copa do Mundo, mata-mata, a seleção tá ganhando por 1-0, você bota um jogador desse em campo, faz uma linha de 5 ao lado do Marquinhos e do Militão. Além de você ter experiência, você tem qualidade, você tem liderança. Assim, você tendo 26 jogadores para levar, se esse cara tá inteiro fisicamente, e quanto valeu esse gol? Exato. Esse gol, a salvada e o título na cabeça do E eu acho que ele fala uma coisa ali pro Kiko que eu acho que é muito importante, cara, que mostra caráter e mostra profissionalismo. Um cara, depois de 14 anos, voltar a disputar uma final de Libertadores, mostra o quanto esse cara é profissional, né? O quanto ele leva a profissão dele a sério. Porque você ficar 14 anos no auge, cara, no futebol de hoje em dia, é duro, cara. É duro. 14 anos de auge, jogando em Porto, Juventus, Real Madrid. O corpo cobra. O corpo cobra, cara, e esse cara consegue. Se você não foi profissional, o corpo vai cobrar mesmo. Não tem como. Agora, essa é uma outra questão que une o perfil dos jogadores contratados, né? Você traz um Jorginho, você traz um Saúl, você traz um Danilo que veio antes, um Alexandre, mas todos eles ainda vieram com uma taxa de ambição, um nível de ambição muito elevado. Nenhum deles veio para dizer, poxa, eu estou aqui agora, Flamengo... A estrutura do Flamengo é uma estrutura europeia, a remuneração do Flamengo é uma remuneração europeia, então eu agora jogo... Não, ninguém está jogando. Você vê pelo desempenho em campo. Você vê que é um elenco onde nenhum desses caras com um currículo de capa dura chega como o Danilo e fala assim, pô, tem que ser titular, vazar para alguém. Poxa, ó, tá tendo um problema aí, o Danilo tá dizendo que ele... Não, é tudo em prol desse grupo. E é interessante o que o Felipe fala, que ele relata da conversa dele com o Léo Ortiz, né? Ele vai, senta com o Léo Ortiz e pergunta pro Léo Ortiz, como é que você tá, né? E aí a resposta do Léo Ortiz basicamente eu tô bem, mas eu vou ficar tranquilo se você escolher o Danilo. Exato. Né? Eu falo um negócio, o Léo Ortiz achava que ia jogar. E a escolha do Felipe foi pelo Danilo. Mas isso é a declaração do Felipe sobre o que mas o Léo achava, como ele estava liberado, ele achava que ia pro jogo. Acho até que a ideia foi preservá-lo desde o jogo. E pra mim foi muito surpreendente, porque o Danilo joga os 90 minutos contra o Atlético Mineiro terça-feira em BH. Inclusive é dele o passe pro... É dele o passe pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique fazer o gol num gramado sintético. Eu acho que a decisão foi tomada... Felipe Luiz na reta decisiva. Acho que no treino. No treino. O Léo achava que ia pro jogo. E quem foi pro jogo foi o Danilo. E o Danilo ele vem jogando com edema no joelho. Já há algumas rodadas, assim. Se eu tivesse que fazer alguma crítica ao planejamento do Flamengo esse ano, foi nessa questão da zaga. Foi muito arriscado. Centroavante também, né? Podia ter um reserva pro Pedro, centroavante mesmo, podia, né? mas além ainda assim, Rizek, você tem o Bruno Henrique, você tem o Plata, você consegue... A zaga é mais carente, a zaga foi um SOS muito perigoso. Tem um buraco ali. Sendo que um deles é o Danilo, um cara experiente, assim, que precisa de descanso para desempenhar melhor. Se tem um senão nesse planejamento do Flamengo esse ano no elenco, eu acho que foi essa questão da defesa. Quando você olha as opções que tem pra lateral esquerda, 3 para uma posição. Que nem lembrava que o Vinha tá no Flamengo ainda. Porque por mais que falte um centroavante pro lugar do Pedro, o Flamengo tentou o Juninho, que não aconteceu. E você ainda tem um backup ali do Bruno Henrique, do Plata e tal, né? Concordo. E falar, cara, que começo fulminante, né, do Felipe Luiz. Os detratores poderiam dizer, pô, mas também dirigido esse super elenco, só que ele tira muito de muito. E é muito rápido a maneira como ele se consolida como técnico, né? Ele termina a carreira de jogador em 23, né? Termina ali, ele encerra.
E aí começa a trabalhar na base do Flamengo. Ele assume o Sub-17 em janeiro de 24, levanta título no Sub-17, aí ele vai para o Sub-20 do Flamengo, começa em junho de 24, é campeão mundial, Sub-20, e quando cai o Tite, por já estar ali no clube, ele é a opção, primeiro anunciado como interino, e logo depois, assim, horas depois, o Flamengo decide que é melhor dar um contrato para ele. Que ele seria mais respeitado sendo anunciado como técnico efetivo, mas com uma multa rescisória que tornaria ele praticamente um interino, se o clube quisesse. Só que ele já causa um impacto tremendo, assume na semifinal da Copa do Brasil, ganha a Copa do Brasil, tendo um impacto tremendo no time, e começa a temporada vencendo o estadual, embarcando para a Copa do Mundo, ganha a Supercopa, depois o estadual, embarca para a Copa do Mundo de clubes, é eliminado para o Bayern, e vai terminar o ano, no mínimo, campeão da Libertadores, se encaminha para mais um brasileiro e vai saber o que vai conseguir tirar desse time no Mundial. Eu acho que é inédito o começo de carreira de um técnico numa equipe profissional com tantos títulos acumulados. Então, são 14 meses como técnico da equipe profissional do Flamengo e mesmo... Tem o Carpegiani, Paulinho? Não, eu acho que não. O Carpegiani... Mas tem alguns... O Oswaldo no Corinthians foi impactante também, porque ele ganha brasileiro e mundial. Assim, no intervalo de um ano, né? Mas ele já tinha sido técnico. Oswaldo? Sim, ele foi técnico interino uma época, aí ele volta a ser auxiliar do Evaristo, aí o Evaristo cai, aí ele reassume. Mas tudo no mesmo ano. Independentemente de outros, certamente... É que o Carpegiani tem um começo bem parecido assim, porque o Carpegiani sai do campo para a beira do campo e ganha brasileiro, ganha Libertadores, ganha brasileiro. Ganha o brasileiro de 82, Agora, citei o Oswaldo, né? Mas... com o impacto, assim, claro do técnico, eu nunca vi alguém começar assim... Vamos falar do século XXI. Não, eu não lembro de ter visto alguém, porque, assim, insisto, o Felipe já assume tomando decisões, assim, muito diferentes em relação ao antecessor, que era o Tite. Então ele assume... Principalmente aquela Copa do Brasil, né? Exato, ele assume, ele já coloca de titular o Wesley, que era reserva, o Léo Ortiz, que não era titular com o Tite, o Rossi, que não jogava as Copas, era o Matheus Cunha que jogava as Copas, o Gabigol, que não vinha jogando, e os quatro... E a hierarquia que ele tem sobre o Gabriel, que era um dos melhores amigos dele. Você lembra na final da Copa do Brasil, a bronca que ele dá no Gabriel na frente de todo mundo no campo, e no jogo de Minas, a gente estava lá, ele saca o Gabriel no intervalo do jogo, cara. Exato. Você sacar o Gabriel numa final de campeonato no intervalo... Os 4 jogos de Copa do Brasil, é fácil, né? A vitória contra o Corinthians no Maracanã, o empate com 1 a menos em São Paulo, os 2 contra o Galo, tiveram muita participação de um técnico que estreava. Então, falando de Flamengo, assim como o Paulo César Carpegiani, o Felipe, eu acho que ainda jogador, começou a se preparar para ser técnico. Depois ele vai trabalhar nas divisões de base do Flamengo. Mas ali ele já estava observando também o trabalho do Tite. E há uma frase dele, na primeira entrevista que ele dá já oficializado como técnico, em que ele diz, não, eu sei exatamente o que você precisa fazer para treinar o Flamengo, o torcedor, qual é a sensibilidade do torcedor. Porque ele sucede um técnico que jamais conseguiu afinar a sua ligação com o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo, ele sempre teve, em relação ao modelo apresentado pelo Tite, restrições. Não é que ele detestasse o Tite, mas ele sempre tinha uma ponderação. E o Felipe entende como é essa percepção do torcedor do Flamengo, e isso é importante o técnico perceber, porque ele não pode ir na contramão daquilo que é um sentimento, ele não precisa virar refém, mas ele não pode ignorar aquilo. E o Flamengo começa a partir dele, e são várias situações. É o segundo mais citado, né? Depois do Rossi, a galera optou pelo Felipe como personagem. Eu acho que ele ainda é um técnico que vai ter muito a aprender no futebol para viver no futebol. Mas mesmo nesse início, nesses 14 meses, que já tem muita coisa acumulada, ainda tem muita coisa por viver. Porque você, enfim, são relações, você contraria daqui, você alegra dali. Agora, como ideia de jogo, como execução, eu acho que ele faz isso muito bem. Tem uma coisa que é curiosa no Felipe, né? Porque o DNA do Flamengo sempre foi aquela coisa de vai pra cima deles, Mengô, atacar. E se você for olhar bem, a campanha do Flamengo na Libertadores, ela é muito mais defesa do que ataque. O Flamengo tomou 2 gols no mata-mata da Libertadores. E a melhor defesa 2 gols do Estudiantes. E a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Passou sem tomar gol do Inter, passou sem tomar gol do Racing e na final não levou gol. E na primeira fase levou 3 gols do Central Córdoba, 2 no Maracanã e 1 fora só. Então, assim, a defesa na Libertadores foi o grande ponto de desequilíbrio a favor do Flamengo no título. E no Campeonato Brasileiro, diferente. É um time que tem o melhor ataque longe do segundo colocado, né? Então, e a melhor defesa. E também tem a melhor defesa. Mas isso mostra, assim, essa... Cara, o Flamengo levou só 24 gols no Brasileiro. Então, cara, não, mas pra mim o mais impressionante é o desempenho defensivo do Flamengo na Libertadores, que pra mim garante o Flamengo chegar à final e garante o título. E isso disfarça um pouco essa cultura do Flamengo de só atacar, só atacar, só atacar.
Eu vou fazer uma linha do tempo agora de títulos por país na Libertadores. Porque em 2010 tava 22-13 para a Argentina. Parecia que a gente não quer pegar a Argentina em número de títulos na Libertadores. E... Só um pouquinho, diretor, vem para cá. E a gente vai contar agora essa história desde o começo, né? Desde o começo da Libertadores. Então eu falei, em 2010 estava 22-13. Hoje, vocês sabem, tá 25-25. E a gente vai passar. Se não, no ano que vem, se acontecer uma zebra e não der um time brasileiro, em breve a gente passa. Mas nos anos 60, quando começa a competição, a gente vai década a década. Nos anos 60, a Argentina teve 5 títulos. Foram 2 do Independiente, 1 do Racing, 2 do Estudiantes. O Brasil teve 2, o Santos do Pelé, em 62 e 63. E o Uruguai, 3. O Uruguai teve mais títulos do que o Brasil na primeira década de Libertadores. Aí vem os anos 70. A Argentina vai chegar a 12 títulos, o Uruguai vai chegar a 4, o Brasil vai estacionar nos 3, aliás, vai acrescentar 1 aos 2 que tinha, porque o Cruzeiro é campeão, e o Paraguai vai ter o seu campeão, que é o Olímpia. Então, nos anos 70, o Independiente ganha 4, o Estudiantes 1, o Boca ganha os seus primeiros, os 2, o Cruzeiro leva em 7,6, o Uruguai ganha com o Nacional e o Paraguai leva com o Olímpia. Vem os anos 80, a Argentina vai chegar a 15 títulos, o Uruguai vai chegar a 8, o Brasil vai chegar a 5 e a Colômbia vai ter o seu primeiro campeão, que é o Atlético Nacional. Pela Argentina foram campeões o Independiente, o pequeno Argentino Júnior e o River Plate. O Brasil ganha 2 com o Flamengo, aliás, 2 com o Flamengo em 81 e o Grêmio em 83. E ambos campeões do mundo, inclusive. E o Uruguai vai ganhar 4 títulos. É a última década de brilho do futebol uruguaio. O Nacional ganha 2 e o Peral ganha 2. Depois vem os anos 90. A Colômbia ganha no Nacional de Medellín. O Atlético Nacional. Aí era Escobar. Isso. Maturana. E aí nos anos 90, a Argentina vai chegar a 17, o Brasil vai chegar a 11, o Uruguai estaciona em 8, o Paraguai vai ter mais 1 e o Chile vai ter o seu campeão. Andou bem aí, né? Hein? Aí nos anos 90, o Vélez e o River Plate vencem pelo futebol argentino. 6 campeões do futebol brasileiro, o São Paulo do Telê, 92, 93, o Grêmio do Filipão, 95, o Cruzeiro do Paulo Autuori, 96, o Vasco do Antônio Lopes, em 98, e o Palmeiras do Filipão, em 99. O Olímpia ganha pelo Paraguai e o Colo-Colo, chileno, é campeão. Vem a primeira década dos anos 2000, a Argentina vai chegar a 22 títulos, o Boca ganha 4. Era Bianchi, né? O Estudiantes ganha 1, aquele do Verón em cima do Cruzeiro. O futebol brasileiro leva com o São Paulo em 2005 e com o Inter em 2006. Os dois também viriam a ser campeões do mundo. O Paraguai ganha mais 1 com o Olímpia, a Colômbia ganha 1 com o Once Caldas e o Equador... Do Boca. Exato. E o Equador ganha com a LDU, em cima do Fluminense. Aí, gente, aí é passeio, né? A partir da década de 2010, agora o Brasil vai subindo e não para mais. A Argentina vai levar 3 títulos, 1 com o São Lourenço, 2 com o River. O Brasil levar 6, com o Inter 2010, Santos 2011, Corinthians 2012, Galo 2013, Grêmio 2017, Flamengo 19. E a Colômbia vai ter 1 título, com o Atlético Nacional. E todos os títulos da década em vigente, a partir de 2020, são do Brasil. São 6 títulos, todos do Brasil. São 2 do Palmeiras, 2 do Flamengo, 1 do Fluminense e 1 do Botafogo. Chegando ao placar final que a gente vê hoje de 25 para a Argentina, 8 títulos do Uruguai, 25 do Brasil, 3 do Paraguai, 3 da Colômbia, 1 do Chile e 1 do Equador. Então, rapaziada, o que vocês acharam desse debate aí do Flamengo aí? Muito se falou nesse vídeo aí, desse programa aí do Rizek, sobre os reforços do Flamengo, né, cara? Quanto o Flamengo acertou em trazer jogadores experientes e com rodagem, né? Tipo, jogadores que ganharam mesmo na Europa. Não que só jogaram na Europa, mas sim conquistaram, tiveram título Champions League, beleza? Teve o Jorginho, teve o Danilo, falou muito do Alexandro. Desse potencial investimento do Flamengo nesses atletas. Quero saber qual é a opinião de vocês aí, flamenguistas da nação, sobre esse debate aí, beleza? Peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho para você sempre seguir os nossos vídeos aí, chegar para vocês em primeira mão e você estar podendo assistir o quanto antes, beleza? Tamo junto, esse é o Júnior Mengo, nação.